Olá, queridos e queridas, estamos aqui com mais um Bíblia Viva. A Bíblia é suficiente. Essa é a boa semente da palavra de Deus. E que o nosso coração seja uma terra fértil para receber essa palavra e produzir 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30 e dar frutos no reino de Deus, gerar outras ovelhas, porque quem gera ovelha é ovelha. O pastor, ele cuida das ovelhas, mas a função de gerar outras ovelhas é nossa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas, na verdade, não se trata somente de ser vitorioso, mas se trata em ser a imagem e semelhança de Cristo em caráter. De ser quem Cristo nos chamou para ser em toda a nossa forma de viver. Então, declare: eu sou manso, humilde, equilibrado e tenho amor por todas as pessoas. Eu posso andar no fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E antes de compartilhar com você a palavra que Deus tem para as nossas vidas, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas se ele realmente fizer diferença na sua vida e Deus falar ao seu coração através da palavra dele, porque aqui a gente lê o quê? A Bíblia, pois a Bíblia é suficiente. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não precisamos de nada além da unção do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas e da sua palavra, lida e praticada todos os dias. Hoje eu quero ler com vocês, na Nova Versão Internacional, em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. E a pergunta de hoje é: sou usado, sou aprovado? Será que ser usado nos dons do Espírito já é ser aprovado por Deus? Será que isso me garante a salvação? Será que aquelas pessoas que têm visão, revelação, profecia, milagres, será que elas realmente, todas elas, vão para o céu? Não vamos aqui generalizar, mas a Bíblia diz, e é bem clara, que não é isso que salva ninguém e nem demonstra que uma árvore é boa, porque o que diz que uma árvore é boa é o seu fruto. Então vamos lá. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Aí vem aquela parte: sou usado, sou aprovado? Isso vale para a nossa própria vida. Não é só para olhar a vida do outro, criticar, julgar e tentar decidir se ele é salvo, não é salvo, vai para o céu, não vai para o céu, é santo, não é santo, não. Vamos nos autoexaminar, autoconhecimento, porque olha, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, querido, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então,
O que salva não é ser usado. A gente precisa do poder de Deus, da unção que quebra todo jugo. Não é só para ser usado para as pessoas e para andar em milagres. Essas coisas acompanharão os que creem, mas a gente precisa para ser transformado, para nascer de novo e andar no fruto do Espírito, através do poder do Espírito Santo habitando nas nossas vidas, no nosso espírito, porque nós somos o quê? Morada do Altíssimo. Então, como pode a morada do Altíssimo não dar fruto bom? Não adianta profetizar, ter visões, revelações, muitos terão. Eu sei que é forte, mas até a mula de Balaão foi usada. Então, se Deus quiser usar, ele vai usar, que o próprio Jesus falou: quem não é contra nós, é a favor de nós. Mas lá, diante do julgamento, quando todas as obras forem passadas no fogo, eu espero que as nossas não sejam cortadas e lançadas para queimar. Então, eu quero deixar aqui para vocês mais umas passagens bíblicas que vai ajudar a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto. Em Romanos 10, eu vou ler os versículos do 4 ao 11. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, que é a alma, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, o que nos salva é crer em Jesus, é crer no seu sacrifício, que ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Mas devemos andar em novidade de vida. Não existe salvação para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Todos os dias estamos conquistando a nossa salvação através do nosso modo de viver, em obediência à palavra de Deus. Eu quero ler também em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós lemos lá atrás o quê? Que quem é salvo é o quê? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas para que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus, nós precisamos buscá-lo diligentemente através da leitura da palavra de Deus, oração e prática intencional dessa palavra, porque o nosso espírito, ele nasce de novo em Jesus, mas a nossa alma e o nosso corpo, que é a nossa carne, ela precisa ser tratada todos os dias, através da lavagem da palavra de Deus. Ah, é lavagem cerebral? É, através da Bíblia. Deus lava as nossas vidas, a nossa mente com o seu sangue que foi vertido na cruz para nos purificar e limpar de todo o pecado. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo homem se salve. Mas como as pessoas vão querer ser salvas se a gente não faz diferença nenhuma na vida de ninguém? Diferença boa, porque ruim, muitos de nós estamos fazendo, infelizmente. Vou ler também Romanos 13, a partir do versículo 8, que diz assim:
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aí quando diz assim, ó, com efeito, ou seja, se você ama, olha, se você tem o amor de Deus, se você está na lei do amor, porque agora nós estamos na época da graça e somos regidos pela lei do amor. Então, o escritor da carta aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele fala que com efeito, ou seja, o resultado de não dever nada a ninguém, porque vocês amam, vocês cumprem a lei. Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, porque ele não teve como colocar tudo aqui, mas ele aí é bem claro. E se há algum outro mandamento além desses, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque se você ama, você é exatamente o que você declarou no início desse vídeo: manso, humilde, sabe amar as pessoas, perdoar. Por quê? Porque você vive na lei do amor de Cristo. E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, querido, eu quero deixar aqui para vocês, para finalizar essa palavra. Primeiro, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Obras não salvam, mas a fé sem obra, ela é morta. E não confundamos obra com santificação, que é a nossa forma de viver, o nosso caráter, andar no fruto do Espírito, sem pecado. É possível? É, porque Jesus veio e cumpriu. A gente falha, mas a gente não vive na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. Ninguém tropeça em uma pedra grande, a gente tropeça em uma pedra pequena. E quando a gente tropeça, a gente não tropeça por querer ou porque quer. Então, a gente erra, claro, porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Jesus, não precisaríamos do seu sacrifício. Mas como não somos perfeitos e temos falhas, precisamos do seu sacrifício. Mas que o pecado seja um acidente na nossa vida. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nele somos justificados para que ninguém se glorie. Segundo, somente em Jesus somos justos e inocentes. Somente nele, porque em nós mesmos não somos, não podemos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele já não há mais condenação. Aleluia! Mas tem que estar em Jesus. E o que é estar em Jesus? Não é só falar, não é só da boca para fora, é viver a vida dentro dos mandamentos de Cristo, dos princípios, dos valores de santidade. Isso é estar em Jesus. Está nele e ele em você, a ponto das pessoas olharem para a gente e verem Jesus e não a nós mesmos. Quarto, então, da mesma forma que o pecado veio ao mundo por um homem, o pecado saiu por um homem. É o primeiro Adão
que foi o único que nasceu sem semente do pecado. E o segundo Adão, que foi Jesus, porque foi gerado pelo Espírito Santo e era 100% homem, mas 100% Deus. E através dele os nossos pecados. Então não ache que ser usado é ser aprovado. Ser aprovado é estar em Jesus, vivendo em novidade de vida, deixando o velho homem para trás e transformando a nossa mente através da renovação pela palavra de Deus e não nos conformando com tudo que o mundo quer nos entregar. Quinto, não devemos nos culpar se pecamos ou erramos, porque o acusador é o inimigo, mas também não devemos nos conformar com o pecado, que buscamos diligentemente relacionamento com Deus e crescimento espiritual para que possamos viver em novidade de vida. E por último, é impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Se você realmente encontrou Jesus e ele te encontrou, a sua vida é totalmente transformada. Mas não estou falando aqui de coisas materiais, mas estou falando de transformação de caráter, de comportamento, de vida com Deus, de relacionamento com o Senhor da criação, o dono do mundo, um Pai amável, carinhoso, bondoso, misericordioso, benigno. Se não fosse a sua bondade, a sua misericórdia, nós já seríamos sido consumidos. Então, se você ainda não teve um encontro com Jesus, ele está te esperando e quer te conhecer, para que sua vida seja transformada de glória em glória todos os dias. Bíblia viva. Pare, pense e pratique. Ser usado não é ser aprovado.